Louvado seja o nome do Senhor. Te exaltamos. A Ti é a honra, a Ti é a glória. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de fôlego de vida, por mais essa manhã, a qual o Senhor permite os nossos ouvidos ouvir a Tua palavra, e os nossos olhos ter contato com ela. Ah, se nós conhecermos a verdade liberta. Então eu quero nessa manhã, Senhor, Te exaltar, Te louvar, Te bendizer, porque tudo é para Ti, Tua é a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta manhã, Senhor, que neste domingo de celebração possamos Te exaltar, possamos ter um coração entregue, quebrantado a Ti, possamos nos prostrar, Senhor, diante da Tua santidade, diante da Tua majestade, que os nossos lábios e corações louvem o Teu nome, que a nossa mente exalte e se prostre diante da Tua autoridade. Ah, Senhor, que a Tua palavra traga mesmo discernimento, mostre o nosso estado e venha sobre nós arrependimento, que ela seja essa espada de dois gumes, Senhor, traga vida para cada um de nós. É o que nós Te pedimos, que o consolo do Teu Santo Espírito, o nosso orientador, nos faça vir, Senhor, arrependimento e conversão. E é o que eu oro juntamente com aqueles que creem no nome precioso do nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Oh, Tu és digno de tudo. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Que tudo vem de Ti. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Mais uma vez declara que Ele é digno. Tu és digno de tudo. Pois só Tu és, Senhor, oh Deus precioso. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Obrigado, Jesus Cristo. Tu és precioso e maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja que crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, verdade e justiça. Aleluia! Bom dia, igreja. Shalom, na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se assente em Cristo Jesus. Por favor, tenha liberdade de abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Que o Senhor fale aos nossos corações, amém? Que o Senhor possa trazer a instrução devida para as nossas vidas. E hoje temos uma alegria a mais. Vai nascer. Abandonando a natureza pecaminosa e aceitando a natureza celestial, que é a vida com Cristo. E todo ser humano que entre precisa fazer, tem que ouvir o nascimento é no batismo. Jesus Cristo mesmo diz: tem que nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, Mateus 22, versículo
34. Estão preparados? Vamos aprender um pouco do nosso Senhor. Diz o seguinte, versículo 34, de Mateus 22. Mas os fariseus, quando souberam que ele tinha derrotado os saduceus com sua resposta, pensaram numa nova pergunta para apresentar a ele. Ou seja, já haviam tentado pegar Jesus, ou haviam tentado dar alguma coisa da boca de Jesus para condená-lo, para julgar. E o interessante é que nos dias atuais é assim na vida cristã. Se fizeram com Cristo, vai fazer com todo aquele que entregou a vida. Todas as vezes haverá pergunta, todas as vezes haverá questionamento, para que nós tenhamos nos nossos lábios, com as nossas palavras, negar o Evangelho. Entenda aí. Foi assim com Cristo e será com todo o Cristo. Mas é interessante, Mateus diz que eles não conseguiram pegar Jesus. Eles não conseguiram fazer Jesus pegar a vida dele na presença de Deus. Ele não retrocedeu diante da multidão, diante de uma pergunta, diante de um. E todas as vezes, sinceramente, como foi com Cristo, vamos fazer pergunta para nós ganharmos a nossa. Vigie, cuide das suas palavras, o que sai da boca frutifica. Toda semente lançada, ela vai dar fruto. O que sai da nossa boca vai frutificar. Entenda isso. E por que que eles tiveram esse discernimento que ninguém conseguiu? Ninguém fez Jesus pegar a sua. Ninguém fez Jesus pegar a tua vida celestial. Porque no versículo 33 diz o seguinte: o povo estava muito impressionado com as suas o quê? Respostas. Muito claro. Ou seja, as respostas de Jesus não agradavam o coração do ser humano. As respostas de Cristo Jesus trazia discernimento e luz para a vida das pessoas. A minha e a tua resposta não tem que agradar coração humano nenhum. A minha e a tua resposta a respeito de Jesus Cristo, a respeito de vida eterna, a respeito da vida celestial, tem que estar totalmente conectado com o Reino. Um certo dia perguntei a respeito de alguma atitude. E eu disse para essa pessoa: essas atitudes vão te prejudicar ou vão fazer você negar Cristo? Essa sua, ela vai provar uma rebeldia sobre a tua vida? Não faz. Não faz. Porque entenda, qualquer ação minha hoje gera fruto amanhã. Entenda aí. Eu terminei falando com essa pessoa. Expressa o estado do teu coração. Aquilo que você fala, expressa o estado. Aquilo que você pratica é o que está dentro do. Então, amada igreja, eu guardo o ódio. O ódio está. A minha boca só fala. Está cheio. Minha boca só verbera o que realmente é o meu. Eu só pratico aquilo que me alimenta. Então, Jesus Cristo continuou ensinando toda aquela multidão. Entenda aí. Eu não vou para Cristo com minhas palavras, mas com as minhas atitudes, as minhas ações. Só que eles me segundo aquilo que sai da minha boca é a minha estrutura espiritual.
como está o estado da minha alma, o estado do meu coração, é como está o estado da minha mente. Então o versículo 35 diz o seguinte: um deles, um mestre, ou seja, um perito, alguém que conhecia a palavra, alguém que tinha discernimento das Escrituras, dos mandamentos de Deus, do Pentateuco, aquilo que Deus falou e anunciou através de Moisés. Após a prova, e pôs a prova com a seguinte pergunta: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o quê? Sua alma. De todo o seu o quê? Coração. E de toda a sua mente. E de toda a sua alma. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente e de todo o quê? Sua alma. Esse é o primeiro e maior o quê? Mandamento. E o segundo em importância ou seja, Jesus Cristo está dizendo, há uma hierarquia espiritual sobre como servir, estar e viver o reino de Deus. O primeiro de todos é amar a Deus. A primeira hierarquia espiritual, quem quer ter uma vida eterna, tem que compreender isso. O coração, a mente e a alma tem que amar a quem? Deus. Entenda isso. Entenda isso. Repita comigo: coração, mente e alma tem que amar a Deus. Esse é o primeiro passo de quem quer ter uma vida eterna. É a primeira atitude de quem quer ter a vida celestial, de quem quer salvar a sua alma, de quem quer ter uma vida com Deus. A minha alma, a minha mente, o meu coração tem que amar a Deus. O que eu penso, o que eu faço, tem que amar a Deus. Se eu vou agir de uma maneira, eu tenho que entender, eu tenho que expressar o amor a Deus. Se eu vou tomar uma decisão, eu tenho que expressar o amor a Deus. Se eu vou ter uma prática na minha vida diária, eu tenho que expressar o amor a Deus. Se eu vou ter um pensamento, tem que ser um pensamento de amar a Deus. E aí ele diz o seguinte: e o segundo em importância. Primeiro é amar. Segundo é o quê? É Olha o que Jesus. O primeiro é amar a Deus. E o segundo em importância. Ou seja, não menor do que amar a Deus. É o quê? Parecido. Então, do mesmo modo, Jesus Cristo está dizendo que eu amo a Deus. Do mesmo modo que eu expresso o meu amor a Deus, em pensamentos na minha mente, no meu coração e a minha alma, eu tenho que fazer o mesmo com esse segundo mandamento. Qual é? Ame o próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Jesus disse para aquela multidão, Jesus declarou o Pentateuco que eles conheciam, as leis de Moisés que eles conheciam, os mandamentos que eles conheciam, só teria relevância na vida deles, importância na vida deles. Eles só iam conseguir praticar se eles amassem quem? A Deus. E o próximo, como amassem a Ele. Jesus diz o seguinte: como você se ama, ame o próximo. Como você se protege, proteja o próximo.
É bem isso. Não adianta, igreja. Eu só vou conseguir guardar os mandamentos. Eu só vou conseguir parar. Eu só vou conseguir parar de desobedecer. Eu só vou conseguir olhar e ver sentido nela. Esses ensinamentos, esses 2 mandamentos, fazer parte da minha vida. Ser inteiro na minha vida. Não, eu vou continuar simplesmente me enganando. E quando Jesus, lá no capítulo 23, no versículo 1, ele começa a falar como colocar isso em prática. Então Jesus disse ao povo e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar o quê? A lei de Moisés. Obedeçam o que eles o quê? Dizem, mas não sigam o exemplo deles. Porque eles não fazem o que mandam vocês o quê? Fazer. Ei, adianta nós chegarmos para uma pessoa e dizer para ela que abandonar certas coisas, ela não vê essa prática em mim? Adianta eu dizer para ela: olha, para de me ficar da vida do próximo, se eu sou o primeiro a me xingar? Adianta eu dizer para ela: ei, larga esse ódio, se dentro de mim existe ódio? Adianta eu dizer para ela: para com essa prostituição, para com essa fornicação, para com essa mentira, se na minha vida procede tudo? Porque adianta um cristão querer ensinar a verdade, e a vida dele não exala a verdade, igreja? Vocês sabiam que nos Estados Unidos, mentira é prisão? E não tem como você se defender. Você não paga fiança, você simplesmente vai preso. Todo americano que mente vai preso. Até um homicídio legítimo. Defesa, porque ele pode dizer que foi legítimo. A mentira não. A mentira vai direto para... Sabe por quê? Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Os americanos entendem. O falar deles tem... Não. Isso está na lei deles. Na lei dos Estados Unidos. Não se tem fiança. Cumpre. Porque eles entendem. Se eles fizessem uma nação, eles não poderiam ser. Para de mentir. Porque a mentira nos leva para o inferno. Porque o próprio Cristo diz que o pai da mentira é o diabo. Seja o teu falar sim, sim. Não. A vida desses doutores da lei era uma vida o quê? Falava, mas não praticava. Do que adianta eu falar e não praticar? Do que adianta o cristão falar e não praticar? Do que adianta eu falar que eu sou cristão, sirvo a Cristo, se eu não pratico a servidão a Ele? E ele continua dizendo, versículo 4, exigem de vocês coisas o quê? Pesadas, mas eles mesmos não estão o quê?
disposta a ajudá-los. Nem ao menos levantam um dedo. Olha que coisa, para carregar o quê? Esses fardos. Não fazem nada. Nem ao menos a levantar um dedo para carregar isso. Ensinam, não praticam. Só falam, mas não executam. Vamos continuar. Tudo o que fazem é para o quê? Mostrar. Eles se fingem de santos, levam afixados aos braços extensas orações com versículos das Escrituras e alongam as barras dos seus mantos. E como gostam de tomar os principais lugares nos banquetes e os assentos mais importantes na sinagoga, como apreciam a consideração que se presta a eles nas praças e serem chamados o quê? De mestre. Nunca deixem que alguém chame vocês de mestre, porque existe um só mestre e todos vocês estão no mesmo nível como irmãos. Não se dirijam a ninguém aqui na terra chamando-os de pai, porque vocês só têm um pai, que está onde? Nos céus. E não se deixem chamar o quê? De chefe, porque somente um é o chefe de vocês, isto é, o Messias, Cristo Jesus. Quanto mais humilde for o serviço de vocês aos outros, maiores vocês o quê? Serão. Para ser o maior de todos, é preciso o quê? Ser servo. Servidão. Jesus diz o seguinte: não se amostre, sirva-se. Não queira ser exaltado, sirva-se. Não permita ninguém te chamar de mestre, sirva-se. Porque assim você será grande. Eu vou falar um negócio para você. Eu vou dizer algo para mim. Se você, Deus, na sua vida, esperamos a generosidade e a bondade dele, nós temos que aprender a ser. Quem serve, recebe. Entenda isso. Eu sirvo. É o que Jesus quer. Amar a Deus e amar o próximo. Eu considero, se eu amo a Deus, eu tenho que fazer o mesmo. Se eu tenho temor a Deus, eu tenho que fazer o próximo. Se eu tenho respeito ao Criador, eu tenho que ter o mesmo respeito com Ele. E Jesus quer dizer, não adianta você saber tanto. Você tem que praticar o que sabe. E a prática do que sabe é servir. Tem que ser. Quanto mais nós servirmos, mais seremos agraciados. Deus, entenda isso. É um princípio celestial. Foi o que Ele fez em nosso favor. Ele nos serviu para nos resgatar da morte, para nos resgatar do inferno. Ele nos serviu doando o Filho dele. E o Filho dele, unigênito, nos serviu indo para uma cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. Servidão. Entenda isso.
Servidão. E não existe servidão sem amor. Eu não consigo servir ninguém. Eu não. Entenda isso. Eu não consigo fazer nada para ninguém. Tem em mim. Conheciam, não serviam. Ensinavam, mas não serviam. Entenda isso. Queriam ser honrados pela tua habilidade, pelas suas inteligências, pelos seus, não pela prática. Muitas vezes a gente queremos ser reconhecidos por aquilo que adquirimos, por aquilo que, não por aquilo que queremos ser honrados no nosso meio, no convívio do dia a dia nosso, por aquilo que apresentamos, mas não por aquilo que praticamos. E aqui está o grande erro do cristão. Não é o que eu adquiro, é o que eu pratico. Não é o conhecimento que tenho, é a prática que Jesus fez. Jesus praticou. E é isso que Ele espera de mim. Ele alcançou a vida de muitos assim. Enquanto uns exalavam o ódio, Ele ensinava o amor, a justiça. Quando Ele inocentou aquela mulher adúltera, Ele não passou a mão na cabeça daquela mulher adúltera. Ele falou a verdade. Você recebeu a generosidade de Deus, então agora pratique ela. Vá e não peques mais. Porque você está destruindo a tua alma e destruindo a alma do próximo. O teu adultério está te matando e matando o próximo. O teu adultério afasta você de Deus e afasta você de praticar os mandamentos. Ele não disse, tudo bem, pode ir, continue fazendo. Não, Ele disse, vá e não peques. Ele não aceitou ser exaltado. Quando chamaram Ele de bom, Ele disse, bom é Deus, não eu. Porque na verdade, Ele estava aqui nessa terra por causa da bondade de Deus para com a humanidade, para comigo e contigo. Ele nasceu por causa da bondade de Deus em resgatar a humanidade da vida condenada que eles estavam vivendo na prática do pecado para a morte eterna. Então por isso que Ele diz, não, eu não sou bom, disse Jesus. Bom é Deus. Bom é Deus. Estava dizendo, não sou eu, é Ele. Por amor a Ele, estou aqui. Por amor a vocês, estou aqui. É a bondade dEle que me fez nascer. É a bondade dEle que me deu fôlego de vida. Foi a bondade dEle. Então bom é Ele. Estou aqui hoje por causa dEle, disse Jesus Cristo. Nasci por causa dEle. Vou beber do meu cálice por causa dEle, porque a bondade dEle alcançou vocês. Não quis o assento, não quis a reverência, não quis ser exaltado, quis servir, quis obedecer. E eu quero encerrar dizendo que para amar precisa servir. E para servir, precisamos praticar esse versículo que está em Lucas. Por favor, vai lá para Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, o versículo 33 diz o seguinte. Nós vamos orar. Enquanto muitos
pensam que a habilidade, conhecimento, condiciona. Jesus vem para mim e para você. Condiciona é a servir. Porque Ele não precisa de pessoas especialistas. Ele precisa de pessoas que queiram ser escolhidas para que Ele possa capacitar. A nossa natureza humana não pode oferecer nada para Cristo. Quando eu aceito ser escolhido, Ele me capacita. Ele faz acontecer. E aí, Jesus diz para mim e para você, assim, versículo 33, de Lucas 14, ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo que possui. Entenda isso. Os mestres, os doutores da lei, precisavam renunciar a tudo que eles tinham como conhecimento para servir o reino. Muitas vezes a habilidade e conhecimento que adquirimos nos impede de servir. Não é o que eu conquistei. É o amor que eu tenho para com Deus e para o próximo. Serviço e renúncia. Se eu não for uma pessoa servidora, tendo uma vida servidora, eu não consigo amar. E se eu não renuncio, eu não consigo ser. Esta é a mensagem de hoje. Quem quer servir, precisa renunciar. E só renuncia quem ama. Renúncia. Tem coisas que na nossa vida, mesmo que exista o desejo, ele tem que servir. Entenda isso. A Bíblia diz que não herdarão o reino do céu. Eu tenho que renunciar. Quero ser discípulo. Amo a Deus. Eu vou ser exemplo nas minhas vidas. Aquilo que a palavra do Senhor condena não pode existir. Né? Eu tenho como conhecimento que o meu corpo é tão somente templo do Espírito Santo. Eu não posso fazer nada além nele que diminua ele como templo do Espírito. Eu tenho o direito de fazer do meu corpo o que eu queira? Tem. Mas entenda, se eu quero realmente uma vida celestial, se eu quero realmente ser exemplo de cristão aqui na face dessa terra, se eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, eu preciso entender que eu preciso renunciar a certas circunstâncias que eu quero praticar com o meu corpo. Porque o meu corpo tão somente é templo do Espírito Santo. Não faz nada. Entenda isso. Entenda isso. Tem amizades que eu preciso renunciar. Tem práticas que eu preciso renunciar. Tem situações que eu preciso renunciar. Entenda isso. Renúncia. Posso, pode, mas não deve. Se quiser ter uma vida eterna. Você tem o direito de fazer o que quiser. Mas entenda, esse fôlego de vida tem um dono. E ele vai querer esse fôlego de vida. Pode? Pode. Pode.
Os meus lábios não foram feitos para mexer, para contenciar, para mentir. Os meus lábios foram feitos para louvor e adoração a Deus. Posso usá-lo para isso? Pode! Mas entenda, nunca será discípulo de Cristo. Mas entenda, com toda a convicção, o teu nome, o meu nome, o nosso nome, não estará escrito no livro da vida. Porque Ele deixou muito claro que os mexeriqueiros não herdarão o reino dos céus. Entenda isso. Renúncia. O que o mundo pratica e oferece não pode existir na minha vida. Porque o mundo jaz no maligno. E quem ama o mundo odeia a Deus. Está escrito. É bíblico. Está na palavra dele. O próprio Cristo disse: quem ama o mundo odeia a Deus. E quem odeia a Deus não consegue amar a Ele e muito menos o próximo. E jamais vai ser uma pessoa servidor. E jamais vai renunciar para amar e servir. O mundo odeia? Odeia. Eu tenho que renunciar. O mundo sacia a carne? Sacia. Eu tenho que renunciar. Eu tenho que mortificar todo alimento da minha. Então, para amar, é necessário ser. Para renunciar, é necessário amar. Se eu não renuncio, eu não amo. Se eu não amo, eu não sirvo. Amar a Deus de toda a alma, de todo o coração e de toda a mente. E assim farás com o próximo. E como que eu amo o próximo? Servindo ele. Entendeu? Servindo ele. E como que eu consigo servir a Deus e o próximo? Renunciando aquilo que pode contaminar a minha mente, o meu coração e a minha alma. Não julgueis, diz a palavra. Então a minha mente não pode existir julgamento. Simples assim. O meu coração não pode ter julgamento. O que a palavra diz que eu não posso praticar. Nem na minha mente, nem no meu coração, nem na minha alma. Seja o meu falar sim, sim, e não, não. Então eu não posso acrescentar mais nada. Porque se eu acrescentar alguma coisa é mentira. E nos Estados Unidos leva para prisão. Então, imagine só como é nos céus. Leva para o inferno. Entenda isso. Quem mente é filho do diabo, como diz a palavra. Quem é filho do diabo vai receber a herança dele. E qual é a herança do diabo? O inferno. O filho só recebe do pai o que o pai tem. E o que o diabo tem para dar? Inferno. Ranger de dente. Fogo. Lago de vermes. Ou seja, dor e sofrimento eternamente. E o que Deus tem para oferecer para os seus filhos? Vida eterna. Paz. Vida eterna. Paz. Alegria. Foi o que ele disse. Ele nos daria a paz dele. Foi o que ele disse. Que nós teríamos alegria. Foi o que ele disse. Nós venceríamos o mundo. Porque ele já venceu. Coloque-se de pé e vamos orar. Orar porque hoje é um dia bendito, de tanta alegria. Uma por estarmos aqui. E outra porque nascerá de novo alguém que compreendeu e se não nascer de novo, não começa a sua caminhada. E que ela faça isso
hoje. Ame, sirva e renuncie. Isso é para ela, é para todos nós. Para mim e para você. Estamos aqui. Amar, servir e renunciar. Renunciar à prática que alimenta a minha carne e me condena para a morte eterna. Tem que existir essa renúncia. Que é oferecido do mundo. Não pode existir. Renúncia. Renúncia. O mundo jovem precisa experimentar. Precisa namorar. Precisa fornicar. Para ser homem, precisa se deleitar na carne. Isso é o que o mundo. Porque justamente o corpo é templo do Espírito. Porque ele quer fazer jovens, o homem e a mulher, ter esse contato físico de fornicação, justamente para isso. Para que essas pessoas tenham vários companheiros. A própria alma e o corpo é templo do Espírito. A palavra diz que essas pessoas não são casadas, precisam esperar o tempo da sua vida conjugal. Porque o homem vai deixar o pai e a sua mãe e vai unir com outra mulher e se tornarão o quê? Uma única carne. O mundo diz que isso é besteira. O mundo diz que isso é caretice. A palavra diz que o cristão precisa renunciar. O marido e a esposa precisam compreender que não pode existir adultério na vida deles. Porque quando eles se casaram, se tornaram o quê? Uma única carne. Não pode experimentar adultério nem na mente. Porque a palavra diz que só de pensar em outra pessoa já adulterou. Por isso que Jesus diz: nós temos que amar a Deus com o nosso coração, com a nossa alma. Que o nosso fôlego ame Ele. E do mesmo modo tem que fazer com o próximo. Vamos orar? Eu vou chamar a Lana para nós começarmos a organizar o batismo dela. Pai querido, queremos te agradecer. Queremos te louvar. Queremos te glorificar. Queremos te exaltar. Amor, servidão e renúncia. Se vai me ferir no futuro, não posso praticar. Se vai me condenar no futuro, não posso praticar. Se vai me trazer peso no futuro, não posso praticar. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque agrada o Senhor nos corrigir.